Mais um episódio aqui da XPComcast, diretamente de Canoas. Eu hoje sendo hosting aqui, mago do e-commerce da Alomni. E hoje a gente trouxe uma convidada mais do que especial para falar sobre o desafio que é vender um produto de nicho no e-commerce, que é chás. A minha convidada aqui é a gestora de e-commerce, Maíra França. Seja bem-vinda, Maíra. Muito obrigada, é uma honra, um prazer estar aqui conversando contigo, podendo compartilhar um pouco das experiências e também aprendendo bastante, né? Porque esse é o objetivo quando a gente frequenta eventos como esse. Legal. Maíra, primeiro, acho que conta para quem está nos assistindo sobre a T-Shop, quem é a T-Shop, o que a T-Shop faz e, logicamente, qual é o teu papel lá dentro. Bom, T-Shop, como diz o nome, então é uma loja de chás, mas não é uma loja de chá comum, é de chá premium, dos chás mais puros do mundo. Não. É uma empresa que nasceu na Espanha, né, tem a sua origem espanhola, fundada por um sueco. E semana passada estávamos em convenção do Brasil, no convenção da T-Shop Brasil, e ele falou nessa convenção. E uma das perguntas que ele respondeu foi: como que surgiu a ideia de criar uma loja de chás? Né? E ele remeteu à sua infância, ao momento de família, no qual ele encontrava a família, e para ele aquele momento era puro, era um momento saboroso, era um momento onde todo mundo parava, conversava, se encontrava, era um momento de afeto. E ele queria então levar isso adiante para o mundo. Legal. E assim nasceu a T-Shop, que hoje é a mais especializada no mundo nesse segmento, que está sempre inovando. Acho que isso é um dos grandes segredos da T-Shop, né? De ser absolutamente inquieta na sua raiz, já pelo seu fundador, e que foca no bem-estar das pessoas e que ela é para todos. Quando a gente fala para todos, a gente se encontra numa xícara de chá. A gente se encontra para conversar, a gente se encontra para se acalmar, a gente se encontra para trocar ideia, né? E todos podem beber. Legal. As crianças podem, os adultos, os idosos podem. Então, esse momento, ele está mais do que saborear o melhor e mais puro dos chás. Hoje tem mais de 130 mesclas, se posiciona no segmento de chás também com os acessórios, com diversos outros produtos que envolvem a cerimônia do chá. Legal. Não só no e-commerce, mas a gente também tem o quê? Lojas próprias, temos franquias. Sim. Qual que é os modelos de negócio hoje? Diversos, tá? Hoje a T-Shop está em quase todos os estados do Brasil, né? Além de Europa, nos estados do Brasil, em diversas cidades do Brasil, em modelos diferentes. Por exemplo, na loja Iguatemi, em Porto Alegre, tu tem uma grande loja, que tu tem um espaço também que a gente chama de tea room, né? Que é uma sala de chá. Legal. Onde, então, as pessoas podem fazer refeições, reuniões, se encontrar. Além de comprar os chás, né? Tem o modelo de quiosque, tem modelo de carrinho, de corner, então, de revenda. Hoje, por exemplo, diversas outras lojas revendem os chás da T-Shop. Então, tem diversos modelos de negócio. E, claro, junto a isso também tem o e-commerce. Ou seja, a T-Shop chega em todo o Brasil, em todos os lugares. Muito bom. Bom, como a gente está, né, no XPComcast e a gente está falando de e-commerce, né? E estamos falando com a gestora de e-commerce aqui. Maíra, você assumiu o e-commerce há algum tempo ali da T-Shop. Qual foi o teu primeiro impacto quando você se sentou nessa cadeira e falou: caramba, quais foram os teus principais desafios como essa gestora de e-commerce? Acho que primeiro é entender do negócio. Tá bom. Né? Quando a gente entra para vender chás, a gente lembra muitas vezes, aquela caixinha, aquele tipo de chá. Não, não é isso. É muito maior do que isso. Entender do consumidor, quem procura a T-Shop. Perfeito. Esse público é muito qualificado. Ele está sempre ligado nas novidades, ele quer novidade, ele faz coleção dos produtos, ele quer experimentar novos chás, ele tem dificuldade de entender alguns produtos, alguns chás, e aí a gente tem que olhar o porquê. Né? Quando a gente vai numa loja física, eu enxergo, eu tenho a textura, tenho o cheiro, eu posso experimentar o produto. No e-commerce eu não tenho isso. Então, como faz? Aí, com a ajuda da Alomni,
A gente tem que prestar muita atenção nessa jornada, nesse ciclo do consumidor, no que ele está valorizando, quais são as suas dúvidas. Então, o que acontece? A descrição do produto ela precisa ser muito completa. Perfeito. Ela precisa dizer não só quais são aqueles ingredientes, mas para que serve aquele produto. Perfeito. No que ele te ajuda. Né? Porque a gente tem os benefícios. Então, quando eu vou vender, a gente vende experiência, a gente vende o benefício, a gente não disputa preço. Perfeito. Porque quando a gente está no segmento de saúde, de bem-estar, a gente está num segmento não apenas de bebidas. Né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso que envolve o chá. Tudo isso que envolve a T-Shop. Então, neste momento, além daquilo que a gente já sabe, que são os títulos atrativos, a descrição, as fotos, temos que evoluir nos vídeos, né? E cada vez mais rápidos. Né? E promoções diferentes. E aí, quando a gente fala de promoção, é justamente a gente mostrar dos benefícios e não apenas de preço. Perfeito. Né? Para justamente o cliente se identificar. E nisso, a gente também tem um saque, né? Que a gente chama de saque, acho que saque é só reclamação. Mas não. O que acontece? O cliente tem dúvida. O meu médico indicou, eu gostaria de um chá que me ajudasse a dormir. Quais são as opções que eu tenho? Legal. Então, tem uma consultoria. É quase que uma venda assistida ali. Exatamente. E junto a isso, tá, o que a gente também trabalha o Omnichannel, que é fundamental. Perfeito. Porque um dos desafios sempre as pessoas acham que, não, mas ele está comprando do digital, então ele não está comprando de mim na minha loja física. Não, mas ela está comprando e consumindo o T-Shop. Quanto mais pessoas consumirem, entrarem nas lojas, seja ela física ou digital, melhor. Quanto mais pessoas beberem chá, mais cresce não só o nosso segmento, como elas serão mais saudáveis e investem mais no bem-estar delas. Então, a gente tem que ter todo esse olhar e essa preocupação com essa jornada do cliente. E saber que a gente não pode vender de qualquer jeito, de qualquer forma. A entrega, o nosso pós-venda no digital é um grande desafio. Porque a gente está falando de um produto puro, a gente está falando de um produto de muito valor. E aí, o que acontece? Se ela for errada, se ela for extraviada, se ela for molhada, a gente tem um grande problema, uma péssima experiência. Até porque este produto, Mayra, ele é quase que recorrente. Exato. A pessoa vai recomprar. Diferente de um sofá, hoje em dia, que a pessoa compra, só vai comprar daqui, 15 anos, o teu produto, mês que vem, ela já está comprando de novo. Então, é importante essa primeira experiência dela, né? Exato. E a gente precisa acompanhar. Perfeito. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem até cosméticos com chá. Aquele cliente que gosta de determinado tipo de chá, que ele compra recorrente, ele é mais propício a comprar outros produtos que são oriundos do chá, porque ele conhece a marca, ele já consome, né? Então ele já tem uma empatia, ele já está envolvido nesse mundo, ele investe nele mesmo, porque quando a gente compra o chá, quando a gente bebe T-Shop, a gente está investindo na gente. E não há nada mais valioso e importante do que a gente investir no nosso bem-estar, na nossa saúde, para a gente continuar, principalmente também, não só convivendo, produzindo, mas cuidando dos filhos, né? Perfeito. Bom, você falou aqui que eu achei muito legal da questão do Omnichannel, né? O quanto você está integrado, o digital com as lojas físicas, os franqueados e tal. Mas a gente sabe que para o Omnichannel funcionar, a gente precisa de tecnologia. Sim. Né? E vocês tomaram a decisão de fazer uma migração de tecnologia, né? Uma tecnologia que vocês estavam para migrar para Shopify. A primeira pergunta é: da onde partiu essa decisão? Quais eram as dores e por que pensando, olha, a gente precisa migrar? Acho que a gente tem que levar várias coisas em consideração, vários pontos em consideração nisso. Tá? Acho que para o e-commerce funcionar, a gente precisa também de assessoria, né? De consultoria e assessoria. E aí eu trago o papel da Lomini, que foi muito liderado por vocês nisso, para conseguir mostrar para a T-Shop, para todos os envolvidos, tá? O quanto a gente poderia ainda ganhar mercado, crescer em exposição, junto com uma plataforma que fosse mais rápida, mais intuitiva, que tivesse uma jornada que combinasse mais com os nossos valores, perfeito, que é dessa jornada, dessa experiência do cliente. Então, a gente precisava ter os anúncios, por exemplo, que anúncios lindos, entrava na plataforma, entrava no site e não encontrava aquilo. Estava numa loja física magnífica, entrava no site, não encontrava da mesma maneira. Então, acho que esse é o ponto.
né? A gente é um só. E a gente precisa impactar os clientes da melhor maneira possível. Ele precisa encontrar a qualidade do que ele toma do chá da Tea Shop em todos os pontos de contato que ele tem. Perfeito. Então, acho que esse foi o primeiro... Ou seja, manter a mesma, tentar levar a mesma experiência da loja física pro online, coisas que nem toda tecnologia consegue fazer. Exato. Mas a pergunta é, por mais que a gente tenha planejado, quais foram aí os desafios, e aqui tem que falar mesmo, os desafios dessa troca de plataforma? É uma pegadinha, porque tu sabe a resposta, né? Acho que essa conversa, ela começou há bastante tempo, né? Enfim, se decidiu por fazer a migração, se fez todo um cronograma, o planejamento dessa migração, né? Como tem que ser feito. Contudo, as coisas nem sempre acontecem como a gente gostaria. Né? Por exemplo, nessa migração se depara com uma questão que muitas vezes a gente não se dá conta do quanto é diferente esse mercado. Por exemplo, a gente vende por gramagem, a gente não vende por PMGGG, Perfeito. por número de do pé de calçado, né? Ou por medidas do tipo de centímetros, de metros. Não é móveis, né? Exato. E aí, quando vai para a gramagem, quem vende mais por gramagem? Onde está essa gramagem? O quanto precisamos adaptar para essa gramagem? Então, isso já começa por aí, que a gente já começa a enxergar que mesmo daquele planejamento, a gente já viu, olha, a gramagem, e aí a gente precisa fazer algumas adaptações. Da mesma maneira, a gente tem a clusterização, a divisão dos produtos, ela também é muito diferente e específica. Ela não é para quem já é aquele cliente, ou para a gente que está ali dentro, mas a gente precisava evoluir e melhorá-la. E com isso, quando a gente vai fazendo, vai se dando conta de que algumas coisas não precisam mais existir e outras precisam surgir, como por exemplo, tá? E a gente notou isso por uma ação que a gente fez no Dia das Mães do ano passado, que essa história também é bacana, que a gente montou alguns kits que que existiam em loja, mas a gente não vendia no e-commerce. Montamos e super funcionou. E vimos o quê, então? Categoria presentes. Legal. Precisamos evoluir nessa categoria presentes. Então, tudo isso foi somando e a gente foi vendo que a gente tinha muito mais, que dava para render muito mais. E aí, outra. Hoje, se tu entra na página da Tea Shop, tu tem quanto custa cada dose. E aí tu vai ver que aquilo não é caro. Que investir em ti é muito mais barato do que tu imagina. Porque tu vai olhar quanto custa por dose. Se tu comparar com qualquer outra bebida do mercado, o chá é o que mais traz benefício com o menor custo. Então, isso tudo foi aparecendo e a gente foi implementando. Contudo, já era outubro. Meu Deus. E o que tem depois de outubro, Maíra? Tem aquilo que a gente se comprometeu que é fazer a melhor Black Friday da história. Perfeito. E aí nós tínhamos ali uma decisão a tomar. Exato. Vamos migrar com todos os riscos de uma migração. Antes da Black Friday, para fazer a melhor Black Friday da história, mas com todos os riscos, ou a gente migraria somente depois isso. E aí, dessas duas decisões também poderiam até acontecer duas consequências. Ou ter ido muito bem, ou ter sido um desastre. Pois bem, Maíra, conta pra nós os resultados, talvez não precise falar em números, mas os resultados e os aprendizados e qual foi a decisão de ser tomada. Migramos ou não migramos antes da Black Friday? A gente migrou na primeira semana de novembro. Essa foi a decisão, vamos correr o risco, vamos migrar. Já chegamos até aqui, imagina, a gente já estava há muito tempo trabalhando nisso, né? E se a gente não migrasse nesse momento, a gente migraria em janeiro. Sim. Daí seria, né? Então, assim, e eu acho que foi assim, se a gente falar que foi coragem, a gente está falando errado. Que a gente estava preparado. Perfeito, de domínio de produto. Sim. Estava todo mundo muito envolvido. Não importa que for de hora extra, ou que problema que tiver, a gente vai resolver. Exatamente. Então, acho que tem essa segurança, tipo, eu não tenho certeza que vai dar certo. Mas eu tenho um time que vai resolver. Perfeito. A gente não vai aceitar outra coisa a não ser resolver. Foi muito custoso, tá? Não recomendo migrar de novembro. Pode ser mais suave.
Pode sim, mas funcionou. Vendemos super bem. Foi sim a melhor Black Friday que já tivemos. E nisso, quando a gente migrou, acho que a gente tem que olhar outras coisas também. Né? Eu acho que tem coisas do segmento, eu acho que como estratégico de marketing, de marca, enfim, tá? Uma delas é a inovação, que é uma Legal. coisa que é constante na T-Shop. Então, por exemplo, hoje tem Bubble Tea, a gente já lançou gin com chá, junto com a Black, a gente fez o calendário de advento, que era algo super tradicional na Europa, e o calendário de advento, que é a contagem regressiva do Natal, com 30 tipos de chás diferentes, que também foi um super sucesso. Então, assim, acho que tinha toda essa gama de produtos de novidades, mas a migração trouxe também visibilidade para outros produtos que muitas vezes ficavam escondidos ou estocados. Então, nisso, tornou mais prático para o cliente também conhecer e até despertar a curiosidade dele, porque a gente tem muito mais imagens, a gente tem muito mais vida com a nova plataforma. E também formas de operar diferentes, de descontos, de ser mais leve. O que hoje você consegue fazer que antes você não conseguia? Porque a gente fala mudança de plataforma, às vezes todo mundo acha que é só o layout. Mas não. O que hoje layout é consequência. O layout é consequência, mas o que hoje eu consigo... Não precisa, talvez, exemplificar diretamente, mas a troca da plataforma te trouxe hoje mais ferramentas para você vender mais? Sem dúvida alguma. Uma delas, para começar, a mais básica de todas, e acho que um dos motivos principais pela migração é que a gente tem o clube de assinatura. Ótimo, bom falar sobre isso. Então a gente tem o T-Club, o My T-Club, que tu recebe todo mês, ele começou na pandemia, e tu recebe todo mês uma box, tem chás, enfim. E eles eram 2 sites, digamos assim, perfeito, 2 plataformas, né? Isso. E nunca conseguia fazer, tu não conseguia fazer a compra da assinatura no site, perfeito, né? Então, hoje estão juntos. Só nisso já deu a identidade, começou por isso a identidade do T-Shop e a melhor experiência do cliente. Porque ele consegue por exemplo, antigamente tu seria, o mago vai entrar no e-commerce, no site do T-Shop e vai comprar 50 gramas de um chá. Aí ele vai entrar no outro site e vai assinar. E ao mesmo tempo tu não consegue enxergar as tuas 2 compras. Entendi. Então, isso já era péssimo. Então, isso agrupado já foi assim, boa parte... Hoje eu posso comprar um chá, gostar, experimentar ele, falar, agora eu já vou assinar. Exatamente. Então, assim, tu consegue, e aí como tu tem vantagem de 10% de desconto, sendo assinante, tu tem 10% de desconto em todos os chás, tá? Legal. Sempre durante o período da tua assinatura. Sim. Só que então tá tudo no mesmo site, perfeito, já vai nesse automático. Então, isso é uma da experiência do cliente necessária, né? Básica, não é uma inovação, é necessária, é básica. Então, acho que tem isso, tá? Tem a questão de compra e ganhe, tem a questões por exemplo, de não precisar tudo de cupom. Né? Então, acho que, por exemplo, a gente ia fazer a forma que ficam as promoções também, ficam mais visíveis para o cliente. Exato. Diferentes. Tu consegue... Não, e outra. A gente, por exemplo, quando tu compra 50 gramas de chá, tu paga X. Quando tu compra 100 gramas, tu paga menos 10% tipo que se tu comprasse. Progressivo. Que ele não aparecia de forma alguma. Entendi. Então, assim, isso é muito importante para o cliente. Mesmo que a gente não é uma loja de promoções. Perfeito. Né? Nosso segmento, ele é premium, ele tem um valor agregado, o produto é importado, enfim. Mas o cliente precisa enxergar as suas vantagens. A gente não precisa fazer com que ele tenha que descobrir as vantagens. A gente precisa entregar para ele. Agora que a gente está migrado, implementado, alguns ajustes feitos, eu queria falar, quais são os próximos passos da T-Shop em relação ao e-commerce, em relação à plataforma? Quais os desafios, né? Olha, agora a gente está pensando nisso, está pensando naquilo, o que vocês têm aí nesse roadmap? Olha, os desafios não param nunca, né? Eu acho que quando a gente não tem desafio, a gente tem problema, né? Perfeito. Quando a gente dá conta de tudo, a gente também tem problema. Então, eu acho que isso é uma das coisas que nos move. Aplicativo é uma delas. Legal. Né? Acho que tem coisas que são indiscutíveis. Perfeito. Né? Trabalho com a questão do aplicativo. A gente conseguir evoluir no trabalho com o carrinho abandonado. Perfeito. No momento que a gente migrou, a gente consegue enxergar alguns bugs ou alguns produtos que a gente tinha colocado um texto, né, um descritivo, que a gente olha agora e diz, não faz sentido ele estar assim, eu preciso evoluir nisso. As imagens, a própria questão de vídeos, antes a gente não podia ter vídeo
nossos produtos. Agora a gente pode. Então, considerando a nossa gama de produtos, a gente tem muito vídeo para fazer ainda, para melhorar, para evoluir nisso. Então, e eu acho que essa parte visual, ela é fundamental, o investimento e a nossa atenção, porque, por exemplo, se eu te entregar o Gin Tônica, que é um dos... esse Gin Tônica é um case. A gente fez um banner, Gin Tônica, com vídeo. A gente vendeu em 24 horas o que a gente não tinha vendido em 6 meses. Imagina! Isso mostra o quê? Precisamos de todos os demais, né? Então, acho que a gente vai testando também o que funciona, o que não funciona, né? Que nem o palestrante anterior falou assim, a Netflix está mudando, né, a imagem. Eu acho que isso também é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção, né? E conversar com os nossos clientes. Acredito também que uma das questões que nós temos que fazer é... a gente tem clientes muito fiéis, né? A equipe de recompra, enfim. E é muito bacana que também, logo que a gente fez a migração, tinham alguns bugs, né, de texto, e eles mesmos avisavam. Então, assim, esse é o cliente que a gente precisa. Então, acho que a gente tem que também fazer uma pesquisa com os nossos clientes de melhorias, e aí continuar, né, juntos, né, contando com a Alumni, contamos com a Alumni para a gente continuar nessa empreitada. Legal. Para quem não sabe, a T-Shop, ela foi o cliente número 1 da Alumni, tá com a gente até hoje, então, tanto que a data de aniversário da Alumni é a data da primeira reunião com a T-Shop, então a T-Shop tá aqui com a gente a todo momento. E você me falou uma coisa muito legal aqui agora, Maíra, que é só, olha, fizemos um vídeo de um produto que vendeu bem e agora o desafio é fazer mais vídeos e mudar a descrição. Pra gente finalizar, você acredita que hoje em dia o e-commerce agora ele tem que ser um gerador de conteúdo? Com certeza. Muito do que a gente de chás que a gente vende vem inclusive do próprio blog. Perfeito. Né? Porque, e outro case, quando foi a Halloween, tem o Happy Pumpkins, no CRM da Alumni foi enviado uma receita sobre o chá, né? E vendeu muito bem o chá. Então, com conteúdo. Com o conteúdo. Né? Então, isso é fundamental, né? A gente conseguir entregar desde receita para o cliente, de como beber, ou de como tomar, com o que ele combina, né? Que misturas ele pode fazer. Legal. Então, isso é que vai fazer com que o cliente nos consulte. Né? A gente precisa entregar isso para ele, não que ele tenha que sempre perguntar. Perfeito. É o vender sem vender, né? Muito bem. Pessoal, estamos chegando no nosso final. Maíra, quero deixar aqui primeiro o meu agradecimento por você trazer tudo isso, falar a vida real de um e-commerce, né? Que foi a T-Shop e é com essa migração para Shopify antes da Black Friday, né? E quero que você pudesse, para quem está pensando em migrar, o que a pessoa tem que levar em conta hoje no e-commerce? O que você acha que é os principais pontos que você fala assim, olha, presta atenção nisso aqui? Olha, não toma essa decisão sozinho. Perfeito. Tá? Acho que a primeira, tu precisa refletir, tu precisa de ajuda. Tu precisa trocar ideias com pessoas que sabem mais do que tu em determinadas situações. Por quê? Porque isso envolve de logística, isso envolve... RP, envolve muita gente em muitas áreas. Todas elas precisam conversar. Perfeito. Tu não muda o e-commerce sozinho. Não tenha... eu vou conseguir. Não vai conseguir sozinho. Não é um trabalho de um homem só. São de muitas mãos, é muita gente. Né? Tem trabalho operacional, tem a questão estratégica. Então, acho que a primeira coisa é isso. Legal. Né? Inclusive, fazer encontros. Né? De quem é especialista A com o especialista B. Conectar, né? E conectar esse time para que todos entendam também por que isso está acontecendo, traça bem os seus objetivos. Olha, eu preciso disso aqui. São 10 itens. Bom, eu não vou ter os 10. Quais são os 3 primeiros? Perfeito. Né? Quais são os seguintes? Legal. Né? Qual é o prazo que eu tenho disso? Né? Lida também com a frustração. Sim. Acho que tu tem uma ansiedade muito grande, e isso também falo por mim, depois de tanto trabalho, fechar o olho, abrir e ver tudo pronto. E não é assim.
É um degrau, é a escadinha, É isso, né? é a escada. Até porque tu vai subir 2, vai descer 1, depois vai subir... e é assim que funciona. Então, ter esse planejamento é fundamental, né? Ter noção da sua estrutura é fundamental. Perfeito. Né? Trocar com outras pessoas que fizeram migração, Importante. enfim. Né? Conhecer bem o teu produto, envolver o time, ter um time conectado, ativo. Né? Porque tem que estar todo mundo pensando onde quer chegar, mas cada um dentro da sua especialidade, procurando somar, compartilhar as vitórias, né? Compartilhar as vitórias e amenizar aquilo que não funciona, dando as mãos, enfim, mão na massa, cabeça pensante. Uma hora segue o fluxo. Uma hora acaba. Uma hora continua. Uma hora, é boa, uma hora, ainda mais no e-commerce, né? Continua. A linha de chegada e de largada, né? É a linha de chegada. Legal. Maíra, para as pessoas acessarem a T-Shop e conhecerem a T-Shop, como é que elas fazem? www.tshop.com.br. Tem presente. Olha aí. Tá? Coloca no teu frete grátis acima de R$250. E também tem descontinho para quem está ouvindo aqui. No checkout, no carrinho, coloca lá o cupom CHA15, CHA, o número 15, que vai ter o 15% de desconto em chás e infusões. Olha, e quem quiser procurar a Maíra, por onde encontra a Maíra online? Maíra Franz no Instagram, @Maíra Franz no Instagram. Né? Mas também no próprio site da T-Shop ou no e-shop, @tshop.com.br, que consegue conversar tanto comigo quanto com o time que é da T-Shop. Que legal. Gente, chegamos mais no fim de um Expert Concast. Eu, Mago da Alomni, quero te fazer o convite para você assistir aí o próximo episódio. Clica aqui, se inscreve no canal. Curte aqui, comente qual é o teu desafio, se gostou ou não gostou, porque esse conteúdo foi feito com carinho. E me segue lá, @Mago do E-Commerce no Instagram, que eu faço questão de poder trocar ideia com você, tira foto, fala que você viu o podcast da T-Shop aqui na Expert Concast. Gente, muito obrigado, vamos que vamos pro próximo episódio. Valeu! Obrigada, Obrigado, Maíra! Tchau, tchau.